Boa noite a todos e a todas. Meu nome é David Araújo. Aproveitando a oportunidade para agradecer a Deus por estarmos aqui na 49ª Semana Espírita Alagoense. Importante dizer que sou um estudante de Direito, um estudante da doutrina espírita, um aprendiz medianeiro, entre outras coisas, e por isso não poderia deixar de mencionar a turma Anéis de Saturno e o grupo de estudo Livro dos Espíritos, que é por ele que estou aqui. O tema proposto de hoje é uma sátira, uma prosa poética inspirada no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, A Influência Moral dos Médiuns, de Allan Kardec, que narra a epopeia de um homem que sai à cidade em busca de uma loja de médiuns, para assim conseguir comprar um médium, para que lhe dê ensinamentos no seu dia a dia, para que seja o seu mentor, para que seja o seu guru. E nessa epopeia ele encontra, evidentemente, a loja dos médiuns e trava uma batalha, uma conversa com o vendedor. Se não vejamos, vamos ao poema. Chegou cedo na loja, não queria perder tempo. Era um homem curioso e ingênuo. Queria comprar médios para obter ensinamentos. O vendedor falou: tem aquele medianeiro de boa comunicação. É muito descolado, cheio de informação. De vez em quando se joga até pelo chão. Antes de embrulhar o médio, o vendedor, querendo vender o mais caro, disse: vou realizar o seu desejo, apontando para outro medianeiro, propagandeou. Esse é um médio perfeito, nunca foi ludibriado, tem boas influências, é instrumento de várias autoridades. Outro dia estava batendo papo com o espírito de verdade. O homem, meio cismado, falou em tom sério: ou está subjugado, ou está completamente ébrio, pois tinha visto no site que só vendia bons médios. O homem desistiu daqueles médios anunciados, dizia que preferia um instrumento menos sofisticado, apenas que soubesse dar alguns recados. E olhando lá no canto, viu um médium cabisbaixo. O vendedor foi logo dizendo: esse não está à venda. Sua mediunidade foi suspensa por tempo indeterminado. Não pagou a mensalidade da faculdade do semestre passado. O homem estava achando aquela conversa estranha. Jurava que a única faculdade era a faculdade orgânica. O gerente da loja, acompanhando de longe, ficou muito preocupado. Tinha medo de perder a venda e gritou ao homem: esse aqui vale a pena. Faz curas milagrosas, não importando o momento, nem tampouco o merecimento. É um instrumento especial, é um médio santo. Se comunica em pensamento e também em esperanto. O homem suspirou forte. E agora o homem se percebeu medianeiro. E naquele momento também foi intuído e pelos bons espíritos foi permitido que também fosse enganado para aprender o carteado. Em tom de arrependimento falou batendo ao peito: essas coisas são presente de Deus, não se compram com dinheiro. Você podem ter boas faculdades, mas são médios imperfeitos.
Boa noite a todos e a todas. Que Jesus nos conceda o seu amor e a sua paz. Sejam bem-vindos à 49ª Semana Espírita de Alagoinhas, com o tema central, o Livro dos Médios, 160 anos iluminando consciências. Agradecemos ao nosso irmão David Araújo pelo seu poema, que nos enriqueceu na noite de hoje. Aluno do ESG, da UEA, turma Anéis de Saturno. Queremos chamar agora o nosso irmão Antônio de Santana para proferir a prece de abertura, representando o Centro Allan Kardec, fundado em 25/12/1973, que agora em dezembro fará 48 anos. Boa noite, irmãos, amigos, companheiros de Ideal Espíritas, a todos que nos assistem, os nossos irmãos espíritas e não espíritas. Nesse momento de muita alegria, de muita paz, de muito amor, de muita tranquilidade e esperança, por nós estarmos aqui hoje participando da 49ª Semana Espírita de Alagoinhas, nós só temos a agradecer, momento de gratidão, agradecer a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos companheiros espirituais, nossos anjos guardiões, guias protetores, agradecer a todos os médiuns que assessoraram o companheiro Allan Kardec na codificação e a todos que nos assessoram no nosso dia a dia, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, como diz Divaldo, esse memorável espírita de escola, e mandar um abraço para todos os irmãos, companheiros do Centro Espírita Allan Kardec, que fica ali localizado na rua Quintino Leite, na Praça Kennedy. Nosso irmão Nilson e Rosa, que estão à frente do centro, que foi fundado pelo nosso irmão Pedro Clímaco, conhecido como Senhor Pedrinho, que já está encarnado. Um abraço a todos. E vamos continuar envolvendo os nossos irmãos que se encontram jogados nos cafés, nas calçadas, nas cadeias públicas, nas clínicas, nos hospitais, nos leitos de dores. Aqueles que não têm um teto, que não têm um pão, aqueles que não te conhecem, Senhor. E pedimos, mestre, que envolve o nosso irmão Sérgio Thyssen, para que ele continue sempre sendo bem assessorado pelos companheiros das esferas mais altas, sob o comando de Bezerra de Menezes, e que Jesus, na sua infinita bondade, nos dê a tua paz, não esquecendo dos nossos familiares, encarnados ou desencarnados, amigos e até mesmo aqueles que dizem não gostar de nós. A todos nós que estamos envolvidos na 49ª Semana Espírita de Alagoinhas, da coordenação, a tudo e a todos, aos internautas, às meninas da Libra, os irmãos do Jornal Centelha Divina, e mais uma vez, nosso companheiro Sérgio Thyssen. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Não deixeis cair novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para sempre. E assim seja, Jesus. Com essa prece, Senhor, nós te pedimos a permissão, a proteção, a assistência dos bons espíritos para darmos início às nossas atividades doutrinárias da noite de hoje com votos de muita paz, com mais uma palestra da nossa 49ª Semana Espírita de Alagoinhas. Viva Jesus em nossos corações. Chamamos agora a nossa irmã e companheira Rosiane Massariolo. Boa noite a todos.
É com imensa alegria que estamos em mais um dia do nosso evento. Quero agradecer a presença, a participação e o apoio de todos nessa 49ª Semana Espírita. Hoje nós teremos o tema A Influência Moral do Médium. E quem vai nos trazer esse tema é uma pessoa muito querida, de vasto conhecimento. Em seu site, a gente vê lá uma frase que está escrita assim: medicina e espiritualidade, ciência e fé. E é assim, Dr. Sérgio Tisse, ele vem trabalhando nessa fronteira da ciência e da espiritualidade. Ele, que é médico na área da clínica geral e também da cardiologia, mas que não ficou só na parte da clínica, ele estendeu para a parte da educação, pois também é professor universitário, também coordenou cursos de extensão universitária, atuando com maestria em sua profissão como médico humanitário e expositor espírita, divulgando o espiritismo no Brasil e no exterior. Sim, doutor Sérgio já esteve em mais de 34 países divulgando a doutrina espírita. Filho de espíritas, seu pai, Francisco Thyssen, presidiu a Federação Espírita por 15 anos, Federação Espírita Brasileira por 15 anos, e também trabalhava e atuava colaborando imensamente na divulgação do espiritismo. Dr. Sérgio tem vasto conhecimento e hoje vamos beber nessa fonte com muita gratidão. E ele nos fala de coração para coração e a gente o recebe. Assim também, nos ajudem emanando vibrações, e hoje estaremos abertos a perguntas. Ele terá uns minutos para responder aos questionamentos de todos, dentro do espaço possível. E assim, vamos agora ouvir, sem mais delongas, Dr. Sérgio Thyssen. Boa noite a todos, boa noite, Rose, boa noite a todos vocês, amigos de Alagoinhas. Eu fico muito contente que nós possamos estar juntos nesta noite, trabalhando, claro, mais um tema espírita. Me recordo da Semana Espírita do ano anterior, se não me falha a memória, o tema daquela vez foi sobre a neurobiologia do amor. Enfim, estamos numa outra ocasião e, claro, estamos todos, durante a semana, trabalhando o tema geral da mediunidade e todos nós, assim, muito como que interessados em perscrutarmos questões relevantes deste livro monumental, único em toda a história da humanidade, que é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, mas também, claro, de uma autoria ampla dos espíritos da codificação kardeciana. Não é? Vocês todos sabem muito bem que nós estamos completando agora, este ano, os 160 anos da publicação da sua primeira edição. Então, eu gostaria, inclusive, de abraçar a todos, parabenizar os amigos de Alagoinhas, da Bahia como um todo, em função das múltiplas iniciativas tão apropriadas, tão benéficas para o movimento espírita baiano, mas também ampliando-se a bem do movimento espírita brasileiro. Então, meus amigos, eu gostaria de ressaltar algumas questões sobre esta, vamos dizer assim, importante como que questão, conteúdo, que é
o capítulo 20 desta obra, né? Sobre a influência moral do médium. Teríamos muitas questões interessantes para nós vermos, mas eu gostaria de ressaltar algumas, e antes de qualquer outra, também enfatizar que nós todos somos aprendizes, somos estudantes, estudiosos da doutrina espírita, é um longo caminho, começamos talvez na vida atual e estaremos nos dedicando para que a conheçamos melhor, né? Do ponto de vista teórico, do ponto de vista das experiências práticas, não apenas nesta reencarnação, mas de certo na erraticidade, onde é um belo período de dedicação ao estudo, tanto quanto possivelmente nas vidas futuras. E por que isto? Porque nós aprendemos, desde o Livro dos Espíritos, um pouco sobre que mundo é este. Então, meus amigos, nós temos um planeta onde nós vivemos, muitos de nós há incontáveis milênios, e a vida humana, dentro do processo evolutivo do espírito imortal, ele se dá numa alternância histórica entre vidas físicas, reencarnações e períodos na erraticidade, onde nós estamos, então, desvencilhados dos corpos físicos, mas progredindo sempre, não é? Numa ideia de imortalidade, numa ideia de eternidade, numa ideia de que todos os dias, em ambos os grandes, como que departamentos da vida humana no planeta, estamos buscando conhecimentos, experiências, mas tudo com vistas ao essencial, que é o progresso íntimo, pessoal, em termos morais de qualquer um de nós, para que as coletividades e a humanidade na Terra, então, possa emancipar-se no sentido de toda a riqueza, de toda a plenitude que, vamos dizer, o nosso adquirir das virtudes proporciona a qualquer um e à humanidade inteira. Então, meus amigos, quando nós pensamos sobre que mundo é este, nós temos, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, o capítulo chama-se O Grande Educandário, e é ali que ele fala para nós que nós somos 20 bilhões de humanos. Então, nós estamos, como que hoje, 7,9 bilhões de encarnados, então, possivelmente, de maneira aproximada, 12,1 bilhões de humanos, nos revezando entre o aqui e o acolá, sempre com oportunidades de progresso. E a mediunidade, como vocês sabem, é o grande elemento de ligação. Porque quando nós dormimos no sono fisiológico, habitualmente à noite, nós já estamos no nosso mundo de origem, que é o mundo espiritual. Durante 6, 8 horas em que o corpo repousa, nós estamos do outro lado, numa espécie de erraticidade que se dá todos os dias para todas as pessoas. Porque afora algum problema médico, as pessoas todas adormecem e vão viver aquelas horas do outro lado. Então, vale lembrar que também, quando nós estamos entre uma vida e outra, estamos do outro lado, interagindo com todos os outros seres humanos, como acontece também durante a noite. De tal maneira que sejam os fenômenos psíquicos,
anímicos ou mediúnicos, nós estamos usando essa fenomenologia de maneira espontânea, natural, simples e lógica, para estarmos entrelaçados. Para que essa sensibilidade mediúnica ela sirva de uma ferramenta de comunicação diária entre os dois lados. O que significa dizer que os espíritos desencarnados fazem parte da nossa realidade, das nossas vivências, experiências do dia a dia, para a grande maioria dos habitantes na Terra, de maneira oculta, sem que os humanos encarnados deem-se conta deste contexto, né, de vínculo psíquico, mental, espiritual, anímico, mediúnico entre os dois lados. Então, na verdade, é um mundo só, com duas grandes configurações, mas que estão unidas entre si. Nós aprendemos que uma parte da humanidade hoje é espírita, mas é uma parte muito diminuta. Nós seríamos hoje no mundo, em uma estatística recente, 0,00007%. Então, nós estamos falando de um percentual mínimo. Então, nós todos temos, como espíritas, um conjunto de responsabilidades e compromissos. Porque, apesar da vinda de Allan Kardec e do surgimento das obras espíritas fundamentais kardecianas, não apenas o Pentateuco, mas, por exemplo, o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, com seus 12 volumes traduzidos e editados pela FEB já há muitos anos, tudo isto nós precisamos conhecer. Mas também nós precisamos conhecer para melhor divulgação, porque o mundo semi-primitivo, considerado de expiações e provas desde o Livro dos Espíritos, com a ideia da hierarquia dos mundos, ele carece de toda essa luz. Porque, pensando bem, né, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. É a terceira grande revelação. E isso precisa ganhar toda a realidade. Inclusive, como reflexão, para todos aqueles que vivem as suas reencarnações sucessivas em qualquer país do mundo, são aproximadamente 200 deles, mas também aqueles que estão no mundo espiritual, não é? O percentual é análogo, porque do outro lado da vida, não pensem que é imediato, que as pessoas mortas, vamos dizer assim, ou vivendo sem o corpo físico na erraticidade, elas conhecem isso tudo que a doutrina espírita nos vem revelando, não é? Há um pouco mais de 1,5 séculos. Não. Por quê? Porque a humanidade, tanto encarnada como a sua contrapartida sem o corpo físico, é uma humanidade muito atrasada. Há uma estagnação espiritual histórica de um valor imenso, no sentido de que isso gera todo um conjunto de vícios, de problemas para a humanidade encarnada e também, claro, para a própria humanidade desencarnada. Não é? Nós somos uma humanidade cuja história registrada ela tem mais ou menos 5.500 anos, fora dezenas de milênios antes, mas nestes tempos de registro, nós nunca tivemos 100 anos de paz. Guerras, invasões, dramas coletivos. Então, é preciso que nós lembremos disto. E quando vem a doutrina espírita, e quando nós podemos, numa semana espírita, de
Alagoinhas, valorizarmos a obra O Livro dos Médiuns, nós precisamos nos situar bem sobre esta realidade. Até porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Lembrando que, em comparação com aqueles que desconhecem, não é? Os conteúdos doutrinários espíritas, nós sabemos que não há privilégios na lei, mas a nossa responsabilidade aumenta muito. E não é apenas no sentido da divulgação da doutrina pela oratória, pela palavra, pelas exposições doutrinárias, pelos seminários de instrução. Muito mais importante do que isto é também Emmanuel que nos lembra, né, como que a importância de nós pregarmos, entre aspas, não é, o conteúdo do evangelho doutrinário espírita pelo exemplo, pelas atitudes, porque de incoerências a humanidade já conhece tudo, não é verdade? Então, nós sabemos que o conhecimento, ele se subdivide em ciência, religião, filosofia e arte. Em tudo isto, nós temos expressões humanas que podem ser maravilhosas. Mas no âmbito das religiões e crenças, quantos erros, quantos equívocos, quantas distorções, quanto afastamento das raízes das religiões, porque todas elas, nas raízes, são divinas. Mas a sua humanização, a prática do dia a dia, ela é cheia de dificuldades. Mas, enfim, estamos caminhando, né? Eu gostaria de lembrar, então, que a mediunidade une os dois mundos. Une a luz com a luz, mas também une as trevas com as trevas. Une a luz para iluminar um mundo de muitas dificuldades e conflitos, gerando sofrimento, luto, doenças, enfermidades, ao longo das nossas jornadas. Estamos aí ainda em meio a uma pandemia. Tudo isto tem relação com as guerras, surgimento de novos micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, fungos. Nós tivemos, de 1º de janeiro até hoje, como que 850 mil casos de suicídios ao redor do mundo. Mas nós tivemos, no mesmo prazo, 34 milhões de abortos induzidos. Então, é uma tragédia que repercute na outra. E tudo isso de caráter individual e coletivo. São dramas inenarráveis, vividos no dia a dia, em hospitais, nas ruas, nos lares, nas instituições, no mundo espiritual, enfim. Eu gostaria, então, de lembrar que a razão de ser da vida humana na Terra é o progresso. O progresso que importa não é o progresso material. Ele vem naturalmente pelo avanço, não é, da ciência, do conhecimento. Mas este pode nos levar, inclusive, a erros monumentais, como já aconteceu. O progresso relevante, que vai também trazer qualquer outro, é o progresso moral. Então, a influência moral do médium conta muito. Mas não conta apenas para o exercício da mediunidade, que é, de um modo geral, o nosso tema quando nós estamos estudando esta obra linda de Allan Kardec. Então, vale a pena nós nos lembrarmos e não perdermos de vista o sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui? E o sentido da vida
para nós espíritas, ainda muito imperfeitos, muitas vezes com pouco estudo, com pouco preparo, porque com pouca dedicação ao que realmente vai fazer a diferença. Kardec e todo o seu trabalho como emissário de Jesus para trazer ao homem, à humanidade, o Consolador. Não é? Em seguimento, claro, a obra de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos. Pela mediunidade extraordinária, única, histórica, de Francisco Cândido Xavier. Então, nós temos muito para que possamos despertar para o que é fundamental. E eu me lembro que a mediunidade, não é um grande instrumento do progresso. Quantas coisas maravilhosas vieram através da mediunidade de um modo geral, não é? Elementos de revelação. Então, quando nós estudamos a revelação espírita, dentro de uma sequência revelatória, nós estamos, então, como que buscando o norte da bússola, para que possamos imprimir uma velocidade maior no processo evolucionário. Lembrando, isso é tema para outros desdobramentos, a evolução do ser do átomo ao arcanjo. E a ideia de que a vida na Terra é apenas uma parte de uma longa jornada. E que nós estamos, então, vamos dizer, perdendo um tempo precioso com uma série de dificuldades pela falta de estudo e de entendimento da verdadeira mensagem de Jesus através da obra kardeciana, além daquelas que eu citei agora há pouco, não é? Então, a ideia qual é? Nós precisamos trabalhar o progresso da humanidade, dos filhos de Deus, com a mediunidade. Ou seja, os médiuns também precisam progredir. Os médiuns têm o recurso da mediunidade para trabalharem pelo seu próprio aperfeiçoamento. Muitas vezes quitando ou amenizando dívidas morais muito extensas e ganhando o dom da mediunidade, não é? A instrumentalidade mediúnica para aprender a amar e a servir. Então, meus amigos, a base evangélica da doutrina espírita não foi uma escolha casual que Allan Kardec escolhe de publicar o terceiro livro da série, o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo de maneira clara os ensinamentos do Sermão da Montanha. Cada capítulo é um item da fala de nosso Mestre Jesus há 2000 anos, aos 12 apóstolos, aos 72 discípulos e aos 500 da Galileia. Então, nós precisamos valorizar o conhecimento da mediunidade e o seu exercício. Ou seja, os médiuns trabalham por si, para si, no sentido de que o exercício adequado da mediunidade contará muito para o seu aperfeiçoamento pessoal, para a sua redenção, eu diria, mas, ao mesmo tempo, o resultado do trabalho mediúnico favorece comunidades mais ou menos extensas e, por assim dizer, o mundo inteiro, como foram, por exemplo, as dedicações das médiuns de Kardec, aquelas jovens que estavam ali, as filhas do casal Baudin
Hermance de Faux, Ruth Céline Jaffé, de tal maneira que a mediunidade naquela altura, né, eu diria que é uma mediunidade, de certo modo, missionária, né, foram fundamentais para que a revelação espírita, a partir dos espíritos mais preparados, elevados, guias e mentores, pudesse ser trazido ao mundo material, onde há como que bilhões e bilhões que se renovam vivendo aqui e precisando progredir nas questões da vida humana formal e típica em qualquer lugar do mundo. Então, nós estamos pensando de iniciar a era nova de espiritualidade, de luz eterna, de amor incondicional. Então, é um processo, e a mediunidade tem a ver com isto. Não apenas em tudo aquilo que o Consolador, que é Jesus, trouxe para nós através de Kardec, por aquelas médiuns, mas a ideia de um progresso para a humanidade toda. Por isso, a difusão doutrinária é fundamental. E quanto melhor ela for, mais ágil, mais completa, contando com as pessoas mais dedicadas, nós vamos acelerando esse processo. Então, eu gostaria de lembrar para vocês a ideia do quanto a mediunidade, especialmente, mas não só, de Kardec aos dias atuais e para o grande futuro, o exercício, o conhecimento doutrinário sobre ela, tudo isto contará cada vez mais. Mas aí vem a questão. Nós precisamos de médiums que tenham como que condições morais razoáveis, apropriadas, para que a mensagem que nos chegou de maneira pura, ela assim continue. E aí, meus amigos, nós também nos lembramos da importância da mediunidade desde Moisés. A mediunidade com os apóstolos, com os discípulos, lembrando que eles e os 500 da Galileia, como está na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, Chico Xavier, vieram depois, muitas vezes, prestando um serviço extraordinário dentro de uma hierarquia superior. Jesus, Maria, José, João, o precursor, os apóstolos, os discípulos e os 500. Eles estão conosco até hoje, continuarão por muito tempo, porque o nosso atraso é muito expressivo. E eles estão procurando encontrar, não é, meios para nos ajudarem no processo evolutivo. Então, vale a pena lembrar Moisés, Jesus, os apóstolos e, claro, agora a doutrina espírita. Eu também gostaria de lembrar que nos tempos de Kardec, quando ele, então, nos brindou com todo aquele trabalho, psicografia e psicofonia eram as expressões mais comuns. Havia muito pouca coisa, não é? De certo modo, ainda é relativamente pouco sobre a mediunidade de efeitos físicos. A psicofonia e a psicografia, na época, foram o sustento de todo o trabalho da revelação nova. Hoje, no movimento espírita, nós temos estas mesmas duas expressões, lembrando que livros espíritas continuam sendo escritos, lembrando de mais de 400 livros pela psicografia, pela lavra mediúnica de Chico, ou seja, o trabalho começa com Kardec e tem continuidade, e nós continuamos precisando estudar isso tudo, não é? Com conteúdos maravilhosos em favor de quem?
dos indivíduos e do planeta Terra inteiro. Não é? Outra questão que vale a pena nós nos lembrarmos, que não foi propriamente uma dedicação nem de Kardec, nem de Chico. É o trabalho que o movimento espírita brasileiro, mas não só, tem realizado e pode continuar realizando, que é o trabalho de assistência aos desencarnados. Então, a questão moral do médium diz respeito a tudo, a todos os seus labores, onde quer que ele esteja. Por quê? Porque dependendo das suas condições, a mensagem virá com menos interferência. Mais do que isto, os médiuns, que são aqueles que pautam as suas vidas pela simplicidade, pela humildade, pelo despojamento, pelo desinteresse verdadeiro. Aqueles que pensam nos conteúdos que a espiritualidade traga e não em qualquer questão, não é, de benefício pessoal, de recompensa de qualquer natureza. Esses são os médiuns que nós precisamos. Mas vocês sabem que exatamente porque nós somos um mundo de grandes dificuldades morais, não faltam regiões densas de trevas, onde demoram-se espíritos completamente contrários ao projeto de Jesus para o mundo, do anjo Ismael para o Brasil, de tal maneira que os médiuns são muito visados. Quanto mais ele se reveste de virtudes, mais a espiritualidade inferior, não é, conspira, eu diria, contra o resultado da sua atividade mediúnica. Seja ela a psicografia, seja a pintura mediúnica, a psicopictografia, seja a psicofonia, a incorporação, a vidência. Todas as expressões mediúnicas que geram o bem e a luz, seus intermediários, os médiuns, são visados. E como nós estamos vindo de um longo período de materialismo, toda uma era, não é, de ilusões pela matéria, de afastamento das virtudes, não é? De uma complacência com o mal, com o atraso, com uma coisa muito delicada, que é a indiferença em relação às condições do próximo. Então, quando na codificação nós estudamos, não é, para nos prepararmos sobre a gravidade das consequências do orgulho, do egoísmo, da vaidade e da indiferença, da ambição, nós estamos percebendo o quanto que um determinado médium pode viver consequências muito tristes e, deixando-se seduzir pelos interesses e as ilusões do mundo material, leia-se valores. O médium se perde a sua tarefa. Eu não vou me referir a médiuns missionários, porque os missionários como Francisco Cândido Xavier, e é tão somente este que eu gostaria de ressaltar hoje, na verdade, todos os outros são
no máximo tarefeiros. Eu também lembro de uma outra divisão, além da divisão em O Livro dos Médiuns, mediunidade de efeitos intelectuais e de efeitos físicos. Os fenômenos psíquicos se dividindo em anímicos e mediúnicos. Mas eu lembro muito bem a ideia de que a nossa mediunidade, ela é de aprendizes, mediunidade compromisso, mediunidade esforço, tarefa, pelo bem sem buscarmos nada para nós. Buscarmos uma coisa, o bem alheio. Então, a condição moral do médium é aquela que vai fazer a diferença. O mundo maior examina tudo e todos, conhece as pretensões de crescimento moral de cada um, não é? Há um estetoscópio moral para uma ausculta das pretensões psíquicas, espirituais de qualquer um que viva aqui. E mesmo para aqueles que têm dificuldades e que estão sujeitos a tropeços, equívocos, desvios, às vezes, seríssimos, ainda assim, a espiritualidade traz toda a luz que pode, todo o amor alcançável a benefício daqueles médiuns, para que esta mesma luz e amorosidade, de algum modo, o proteja das, vamos dizer assim, dificuldades morais ao longo da tarefa. Mas, às vezes, o tempo passa, não é? E verdadeiros projetos tão valiosos se perdem. E quem que se perde junto? O médium, adiando a sua aquisição de virtude, que é o que o elevaria a um plano melhor, tanto quando estiver reencarnado em qualquer época, dali para o futuro, quando estiver no mundo espiritual. Então, meus amigos, eu gostaria de lembrar que no mundo ao nosso lado, enquanto no planeta, no plano material, todos os encarnados estão na mesma condição na superfície, nas instituições, nas ruas, nos lares, nos hospitais, nas escolas, nos centros espíritas, nos templos religiosos todos, né? No mundo espiritual tudo é diferente. Nós temos do nosso lado um umbral médio. André Luiz esteve no umbral inferior. Mas Lísias responde a André sobre a pergunta que ele fez. Lísias, o que são as trevas? E nós também podemos estudar uma outra situação ainda mais grave, que é aquilo que nós chamamos de regiões abissais. E essas, em plena escuridão, onde só há luz quando há artificial, nós temos bilhões de humanos. O umbral superior é nosso lar. Arte, cultura e ciência é uma esfera acima do umbral superior. E nós temos a do amor fraterno universal e a mais alta de todas, a do governo da vida. E eu diria para vocês, há médiuns que já estiveram aqui, em todas elas. Mas inúmeros desceram clamorosamente. Então, meus amigos, tudo é muito delicado. E vocês sabem, e o Brasil, não é? Foi e ainda é como que lugar com toda a ideia da árvore do Evangelho de Jesus transplantada para o Brasil, como disse Humberto de Campos, não é? Para as terras úberes da América,
quando Jesus diz a Eliú: vais te corporificar na terra. E eles discutiam o projeto para o coração do mundo, a nível de projeto, ao menos. E a ideia de que Eliú venha se tornar o infante Henrique de Sagres. E na ponta de Sagres, no sul de Portugal, no Algarve, ele cria a mais importante escola de navegação que o mundo já viu. Por quê? Porque ele é um espírito muito superior. E o Brasil é descoberto. E há, então, todo um conjunto de mecanismos e providências a favor da humanidade, mas antes, a favor de algo que, nesses planos da luz, estes espíritos superiores gostariam de assentar no Brasil, na terra do Cruzeiro. O resto da história vocês conhecem, mas eu preciso lembrar para vocês. Inúmeros médiuns faliram. Inúmeros companheiros estão, vamos dizer, abandonando o barco da sua empreitada evolutiva, não é? De um modo completamente equivocado, não é? Envolvendo-se com dificuldades morais típicas de quaisquer religiosos, cientistas, artistas, filósofos, de toda a história da humanidade. Não é? Quantos médiuns hoje, e não são, meus amigos, apenas, vamos dizer, médiuns ostensivos, que recebem psicografias mais ou menos produtivas, razoáveis, elevadas, tanto quanto são instrumentos das reuniões de assistência, de desobsessão especial, corrente magnética, e coisas que um dia nós podemos conversar muito bem, não é? São médiuns de psicofonia e incorporação. Então, meus amigos, quantos estão como expositores da doutrina espírita, envolvidos em questões humanas muito pequenas, comprometendo-se diante do movimento espírita, diante da sociedade em geral. Quantos exemplos sérios nós tivemos? E ainda teremos. Lembrando que médiuns, quando trabalham, mesmo que se digam não espíritas, expositores, que já frequentaram congressos, figuras notáveis, estudiosas, né? Que com discursos muito proveitosos para todos nós, quantas vezes, agora mais recentemente, estão encontrando meios para envolvidos com os interesses materiais. E aí não tem outra alternativa. A espiritualidade superior dá cobertura, abraça, ajuda, mas tem uma hora que eles tiram, vamos dizer, a cobertura e a assistência que até então esse ou aquele merecia. E aí, qual é a questão? Se você no Brasil ou no mundo hoje fala de mediunidade, mais no Brasil, associa-se imediatamente à doutrina espírita. E mesmo aqueles que hoje, ontem ou amanhã façam o mesmo e que se digam apenas médiuns, todo mundo vai pensar no espiritismo. E com isso, o desserviço. O questionamento. Mas que doutrina é esta que pessoas famosas estão buscando obter? Lucro, notoriedade. Então, tudo é muito delicado. Tudo. Então, nós precisamos de Jesus.
Nós precisamos do Evangelho, desde a anunciação do anjo Gabriel antes de Maria, a Isabel e a seu esposo, sobre o nascimento do precursor. Até o Apocalipse, Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, de João, de Judas Tadeu, mas especialmente o Evangelho. É claro que a obra kardeciana é um fenômeno extraordinário a nosso favor, mas o Evangelho é além do Sermão da Montanha. Então, tudo isto traz para nós algo que muitos espíritas hoje deixaram de lado. Ele não recomendou a vigilância e a oração? O que o proveito material oferece, senão o desvio, a não ser, claro, em moldes de isenção quanto às seduções do mundo? Então, no campo das religiões, da história delas, antes do cristianismo e depois do período do cristianismo primitivo até Constantino Magno, quando a Igreja se une ao Estado, nós estamos vendo inúmeras dificuldades e, apesar de toda essa luz da revelação nova do Consolador, ainda assim há uma teimosia, uma resistência, uma impermeabilidade a todos os melhores convites para as virtudes que nos faltam. O desinteresse, a solidariedade, o despojamento, a compaixão, a empatia, a solidariedade. Então, a questão do capítulo 20, para nós finalizarmos essas reflexões simples, não é? Tem a ver com, claro, a importância de isenção do médium para que a mensagem seja transparente. A ideia de a vaidade ser extirpada para que qualquer médium não queira tirar vantagens da sua condição mediúnica, querendo que ela prevaleça perante os demais. A ideia de como nós lidamos com a questão da vaidade e do orgulho, que são feras morais dentro do íntimo de qualquer um de nós. Então, meus amigos, esse é um tema, não vou dizer inesgotável, mas nós poderíamos conversar um pouco mais sobre ele em algum outro momento. Claro que a leitura do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 20, é super importante para nós, não é? E nós, então, vamos nos preparando já para uma ideia de conclusão, mas ainda nos colocando à disposição dos amigos para quaisquer indagações, reflexões, comentários. E desde lá, desde agora, muito obrigado a todos vocês. Nós temos aí umas perguntas e vamos ouvir aqui, doutor Thyssen, gosto muito das suas palestras. Não, aqui seria um comentário. Conheço o Espiritismo há pouco tempo, gostaria de saber,
como identificar um bom médium? A pergunta, como identificar um bom médium? Confesso que fico com o pé atrás devido aos enganadores. Cleia, muito obrigado, boa noite. E você tem razão de ter essas preocupações. O bom médium é aquele que dedica o seu tempo, a sua energia, não é, ao estudo da doutrina espírita, se ele, claro, é um médium espírita, porque ele pode ser um médium relacionado a outras crenças. Aliás, existem outras muito valiosas, muito bonitas, e que prestam um grande auxílio à sociedade, onde médiums também ali trabalham. Mas pensando no médium espírita, né, base doutrinária e uma ação caritativa, procurando sempre como que trabalhar as dificuldades internas, procurando como que conter as suas tendências ou inclinações mais, que são os vícios humanos. E, ao mesmo tempo, buscando a virtude. Porque não adianta conhecimento doutrinário sem virtude. Não adianta o cérebro cheio de noções impecáveis sobre as questões espirituais e mediúnicas, não é? E a alma do médium, seu coração, ainda é destituído daquilo que mais importa, que é a sua condição moral, as suas virtudes, para que, extirpados os vícios, ganhando essa riqueza, esse tesouro do Evangelho, ele possa viver a vida, contemplando tudo que seja do seu interesse, mas abstendo-se de buscar qualquer vantagem pelo seu trabalho. Veja, eu vou aproveitar para lembrar, né, a questão das cartas consoladoras. Quando você fala de enganadores, eu me lembro imediatamente disto. Tivemos e ainda temos enganadores nesta área, utilizando as carências daqueles que estão desejosos de reencontrar ou de terem notícias dos seus familiares, muitos deles crianças ou jovens, que, portanto, partiram, vamos dizer, por uma doença grave ou por um acidente qualquer. E, por incrível que pareça, médiuns, ou, diga-se de passagem, supostamente médiuns, reúnem anfiteatros cheios, mas visando lucro, benefícios pessoais. E a sua palavra última, enganadores, isto ocorreu e ocorre ainda hoje. Esse é um estudo. O que dizer das pessoas que têm um conhecimento doutrinário excelente, né? Mas vendem as suas participações em congressos espíritas, em reuniões com grupos maiores ou menores, né? Ou usam de artifícios para criarem elementos para ganhos materiais. Isso me parece a venda das indulgências de um processo análogo no passado e a necessidade da reforma. Não é verdade? Então, leia, estude, prepare-se, não é? Procure discernir, ore, não é? Como todos os médiuns deveriam se valer da oração sincera e também desinteressada, não é? E não como algo que é quase uma rotina, mas sem a devida humildade
sem o devido desinteresse. E aí a sua prece não alcança quem é preciso alcançar. Enfim, são problemas humanos, são problemas nossos, e nós temos que reconhecer e buscarmos a doutrina espírita, que é o nosso porto seguro. Mais uma pergunta, doutor Sérgio, de Eli Silva. O médio sempre tem sensações da presença e impressões dos espíritos? Olha, a palavra sempre, ela é muito forte, né? Mas é muito comum. Então, um médium ostensivo, lembrando que existem os sutis e os ostensivos. E existem todas as gradações entre uma realidade e outra. Existem pessoas que, quando acordam de manhã, elas, apesar de virem do mundo espiritual, elas entram no corpo de volta, mas ficam ainda um pouquinho fora. Não é dentro da sua fisiologia, da sua espontaneidade psíquica, né? Mas mesmo que acoplem muito bem, tomem o café da manhã, vão para o trabalho, às vezes no trabalho, na rua, num ambiente qualquer, em família, numa instituição, elas percebem coisas, né? Às vezes, há também isso, o médium, vou brincar, que fecha com a chave a porta que o liga, o seu psiquismo, com o mundo espiritual. Mas não é simples assim. Então, o médium bem preparado, ele não precisa ser aquele que não queira, não deseje, não tenha, não exercite nada da sua sensibilidade psíquica. As suas antenas psíquicas estão ali. Então ele pode sentir o ambiente, gostar ou se afastar. Ele pode perceber alguém. Imagine que é uma enfermeira trabalhando no hospital, não é? Você imagina que ela veja os espíritos que querem assistir aquele enfermo trabalhando com ela. Entende? Então, tudo isso, o mundo espiritual, ele é todo presente. Só que a maioria dos seres humanos não tem mediunidade. Pelo menos uma mediunidade tal que incorra em interações no dia a dia, fora do centro espírita. Então, a ideia qual é? A ideia é de que é um aprendizado para se lidar bem sempre com estas coisas. Mas aqui, Cléa trouxe aqui um relato junto com uma pergunta. Ela fala o seguinte, que uma pessoa que possua mediunidade de vidência, mas não quer o dom e toma medicação psiquiátrica, o que pode ocorrer a esse médium? A pessoa em questão é o pai de Cléa, ele vê espíritos, mas não aceita, é o relato dela. Olha, cada caso é um caso. Em medicina, nós sempre pensamos assim, né? Seu pai tem um transtorno mental, por isso ele é medicado. Muitos pacientes psiquiátricos têm vidência e audiência. Faz parte da sensibilidade. E existem aqueles que, não sabendo administrar o que veem e o que escutam, vão aos colegas da área da psiquiatria e são como que rotulados de que aquilo são alucinações. Eu tenho vários casos. E que são, portanto, esquizofrênicos, paranoides. E aí vem toda uma rotulagem de transtornos mentais. E vem a medicação. Tem medicação que ajuda,
tem medicação que não ajuda, que só atrapalha, porque todas elas têm efeitos colaterais. Agora, é questão de conversar, é questão de esclarecer, e é questão de se examinar esse caso, conversar com o paciente. Eu aqui de longe estou supondo algumas possibilidades, não é? Como integrar isso tudo? Se ele tem evidência, é médium, ele precisa ser trabalhado. Eu entendo que você já fez tudo ao teu alcance, mas será que um médico espírita que conheça razoavelmente essas questões não poderia trazer uma abordagem melhor, incluindo o problema da doença mental, do transtorno psiquiátrico com a mediunidade? Ou nós vamos ficar com a ideia de que essa vidência veio errada, veio por um mau planejamento dos espíritos superiores? Claro que não. Então, nós temos que buscar uma maneira de integrar isto. Se você estivesse na Suíça ou na Alemanha, talvez você tivesse uma dificuldade muito grande. Mas um caso como o do seu papai, no Brasil, há possibilidades e recursos. Enfim, teríamos que avaliar melhor. Mas é uma dificuldade conciliar isso tudo, minha irmã. Valdice diz: podemos dizer que o Evangelho é um grande norteador para o médium ser um interlocutor do mundo espiritual e assim poder ajudar e ajudar-se? Olha, não há a menor dúvida, eu ressaltei aquilo antes, né? Porque Allan Kardec, evidentemente, como o mensageiro do Cristo, ele trabalhou a mensagem de Jesus. Agora, com a visão aprofundada que o Espiritismo trouxe a ele e traz para qualquer um de nós, não é? Então, ou o médium é evangelizado ou não é. Ou ele tem noções do Evangelho, ou ele estudou e leu o livro Evangelho segundo o Espiritismo e outros 2 ou 3 vezes, mas também não adianta a leitura, apenas. Se não há o desejo sincero de que cada um de nós, médiums ou não, trabalhemos as dificuldades morais que carregamos. Não adianta intelectualidade, não adianta conhecer os versículos de trás para frente, se a mensagem do Evangelho e, portanto, a mensagem do Cristo, nós não trazemos para dentro. Não adianta frequentar as casas espíritas, assistir às palestras público-doutrinárias por todo lado, consultar um, consultar outro, se nós não prestamos atenção no que é fundamental. Quais são as minhas dificuldades, seja eu médium ou não é? Porque lá do outro lado, tudo bem que alguém há de perguntar o que você fez da sua mediunidade. Sempre perguntam, né? Mas fundamental não é o que alguém pergunte, é quem você se tornou, quem é a sua consciência mais ou menos amadurecida. E eu lembro, meus amigos, que Eurípides Barçanufo, ele desencarnou muito jovem, em 1918, durante a gripe espanhola, e por ela. Desencarnado 2 anos depois, ele constrói o Hospital Esperança. É um hospital grande, com pelo menos 5 grandes pavilhões, e os que estão como que
ocupando todos os leitos desse hospital, desde 1920, portanto, há mais de 100 anos, são cristãos. Muitos deles espíritas, que faliram como expositores, tirando vantagens, se envolvendo em dramas afetivos, emocionais, sexuais. Médiuns de todo tipo, de qualquer idade, que também se como que atrapalharam ao longo da jornada. Então não há leito disponível. E esse hospital, o que tem de espíritas brasileiros é algo impressionante. Se vocês estudarem Missionários da Luz, instrutor Alexandre, ele não nos fala de falências de expositores, coordenadores, doutrinadores, dialogadores e médiuns. Por quê? Porque, apesar de espíritas, não cuidaram de maneira adequada do fundamental. Então, meus amigos, toda reflexão é válida. E nós temos que ter autocrítica. Nós temos que buscar o autoconhecimento. Quem somos? Quais são as nossas imperfeições? Quais são as nossas mazelas? Em que eu me transtorno nas situações do dia a dia? Como que eu vou para a casa espírita? Buscando o quê? Como é o meu exercício mediúnico? Com quem eu quero estar? Quero prodígios que alimentem a minha vaidade? Ou eu quero me colocar à disposição dos doentes, dos excluídos, dos sofredores, para acolhê-los através de qualquer energia amorosa de minha parte? Perfeito. Só mais uma pergunta aqui, doutor Sérgio. A Adriana pergunta: quais as causas de queda mais comuns para o médium? Orgulho, egoísmo, indiferença e vaidade. Busca por elementos de poder, busca por experiências sexuais desprovidas de verdadeiro amor, enriquecimento, projetos de ganhos pessoais. Então, tudo isto conta. Então, o culto do Evangelho no lar, a leitura reiterada dos livros, não apenas para conhecê-los, mas para a nossa iluminação, a nossa transformação. Somos frágeis, somos imperfeitos, somos vacilantes na fé. Então, nós somos, vamos brincar com vocês, um grupo de risco. Nós temos que prestar atenção e não sermos descuidados. É a nossa felicidade, é o nosso futuro que está em jogo. Só que ele, são atrelados ao bem dos outros, de propósito. Quem é espírito superior que não ajudou sempre, que não abriu mão dos seus interesses pessoais? Quem é que habita a região de amor fraterno universal no contexto da Terra, que não tenha se sacrificado dos dois lados em favor do crescimento moral da humanidade? Não existe isso. Então, quem somos? Aonde queremos chegar? Então, o mundo espiritual
está sendo descortinada aos nossos olhos. Para onde eu quero ir quando eu durmo? Nós desencarnamos todos os dias. Nós cuidamos disso? Como é que nós adormecemos? Como é que nós despertamos? Quais são os nossos sonhos? Quais são as nossas vontades quando temos o balizamento do Evangelho de Jesus? Separamos as coisas? Deixamos o Evangelho apenas como lições metafísicas e algo inalcançável? Ou vamos lutar para trazermos para o nosso mundo íntimo Jesus? Nós não temos um Cristo interno? Nós não temos o núcleo saudável em todas as almas, espíritos, filhos de Deus? Como estudou Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco maravilhoso. Então, meus amigos, é hora desse desenvolvimento. Oração, compaixão, empatia. O que adianta a mediunidade sem isto? Doutor Sérgio, muitas pessoas reclamam hoje de angústias, de aflições, de choros convulsivos, sem motivo aparente para elas. O senhor poderia falar algo da origem desse quadro? Se tem alguma relação com mediunidade surgindo e a pessoa não conhece, ou se tem aí por trás um convite à mudança de hábitos que possam levar a pessoa a sentir esse quadro? É uma questão com vários fatores, minha irmã. Um deles é a ideia de que, médium ou não, somos almas ou espíritos. Todos temos sensibilidade, em graus diferentes, claro. Todos temos antenas psíquicas. Todos temos uma memória profunda a nível do nosso perispírito, para dizer de uma maneira superficial, e menos superficial, nós temos uma outra subdivisão quanto ao perispírito, que envolve o próprio André Luiz, corpo astral, duplo etérico, corpo causal. Vocês estudaram isto, né? Mas temos mental superior, mental inferior. Então, às vezes, a memória, acionada ou não, por entidades no entorno, podem nos fazer sintonizados com vidas passadas, com dramas espirituais à nossa volta, com problemas espirituais acumulados naquela casa, relacionados ou não à família atual. Às vezes é a família anterior ou a uma outra qualquer. Então, tudo isso tem uma dinâmica. De novo, em medicina, cada caso é um caso. É questão de se avaliar. Mas, muitas vezes, quanto mais ostensiva é a mediunidade e menos recursos pessoais, mais a criatura sensível fica um pouco à mercê de questões da sensibilidade. Então, ela precisa de ajuda, orientação, prece, leitura do Evangelho, não como uma âncora para se agarrar de qualquer modo, não é isso. Estudo doutrinário, assistência de alguém mais experiente, não é? Por quê? Porque se você levar essas queixas a um clínico geral, a um médico de família e comunidade, a um psicólogo que não é médico, ou a um psiquiatra, ele vai dizer, olha, você tem um transtorno mental. E vai dar um rótulo. E nenhum médico que dê um rótulo dentro das suas condições de clinicar e com muitas limitações de entendimento, às vezes, ele vai usar 1, 2, 3 substâncias. E você vai carregar, talvez por décadas ou a vida inteira,
o estigma, o rótulo de uma pessoa com um problema mental. Então, eu diria, todo cuidado é pouco, né? Eu me coloco à disposição para conversar com essa pessoa, com seu familiar, enfim, né? Ou que essa pessoa que formulou a questão procure alguém mais perto, né? Apesar de que hoje, perto e longe, né, nós estamos aqui integrando, fazendo uma ponte linda entre o Rio de Janeiro e Alagoinhas, não é verdade? Então, vamos refletir. Tudo que você referiu na pergunta é efeito. Nós temos que procurar, com carinho, identificarmos as possíveis causas. Pode ser só uma, pode ser uma, duas ou três. Perfeito, perfeito. Doutor Sérgio, aqui no chat, nós temos muitos agradecimentos, todo mundo comentando da palestra, assim, maravilhosa, muito elucidadora, muito simples, muito direta, e eu quero lhe agradecer, em nome do Centro GEOC, Ponto de Luz, essa palestra, assim, belíssima, tão clara, tão objetiva, não é? Que, com certeza, contribuiu bastante para a evolução de todos nós, todos que tiveram a oportunidade de escutá-lo, e para que não deixemos o barco evolutório partir e consigamos adentrar e continuar nele, que possamos praticar a oração de São Francisco, né, que nos diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito, muito obrigada, doutor Sérgio Tíssimo. Maravilhosa palestra. Obrigado eu, minha amiga. Que possamos nos reencontrar sempre, não é? Com certeza. Rose, é com você. Muitíssimo obrigada, doutor Sérgio. Muitíssimo obrigada, Larissa Pimentel. A Larissa, gente, é articuladora de assuntos doutrinários lá do GEOC. E para falar do GEOC, cadê Jussara? Jussara vai nos falar aí a data. Oi, estou aqui. O GEOC foi fundado em 1º de julho de 1989, perdão. Então, ele completou 32 anos agora de fundado. Então, nosso sentimento também de gratidão à Larissa e a doutor Sérgio. Muito bem. Muito bem. E Rose. Sim. Vamos falar agora do Projeto Memórias. Memórias. Esse projeto, gente, é um convite aí da Federação Espírita do Estado da Bahia, abraçando a Federação do Nordeste, para que todas as casas espíritas venham a somar nesse projeto, levantando o seu acervo, criando vídeos com as pessoas que levantando também as fotos, as atas de fundação, para que a gente possa guardar e preservar a história do movimento espírita. Isso é muito importante. Para isso, a gente vai ver aí um vídeo pequeno preparado pela Federação Espírita do Estado da Bahia. Já imaginou viver sem lembrar do passado? Olhar para o mundo sem saber nada de antes? Observar todo o acontecimento como novidade? E agir no presente inventando tudo? É tão estranho, quase impensável, como se somente houvesse um tempo chamado agora. Assim como a cegueira, a surdez, a paralisia, a privação de memória é uma perda de potencialidades desnorteante. E já observou a alegria de reconhecer-se em fotos antigas, de rever filmes de acontecimentos da sua vida, de encontrar cartas de outrora, de ver documentos que registram seus feitos, de voltar a lugares preservados de suas vivências passadas? O que acontece com as pessoas também se observa com as comunidades. Elas são mais plenas quando conhecem suas raízes históricas, lembram dos seus ancestrais e suas realizações, consultam seus registros quando querem.
Assim percebem seu próprio desenvolvimento na linha do tempo. E por isso planejam melhor o seu futuro. Resgate a memória da instituição espírita que lhe acolheu. O futuro, desde já, lhe agradece. Junte-se a nós e entre para a história. Inscreva-se para ser participante do projeto Memórias no site da FEB. E assim, todos somos convocados para esse projeto. Eu quero também falar aqui que a Livraria Chico Xavier está aí em promoções, e os livros citados aqui hoje, em todas as palestras, inclusive, podem ser comprados na Livraria Chico Xavier. Nesse período da Semana Espírita, Vera Nascimento, coordenadora, se coloca em prontidão, em plantão, para quem está em Alagoinhas receber em casa, e quem está fora da cidade, com um acréscimo pequeno de um frete, pode ser postado pelo correio. É muito importante validarmos a literatura espírita. E agora vamos ver o que, Jussara? Vamos lembrar aos nossos irmãos que estão conectados conosco que amanhã teremos a continuidade da 49ª Semana Espírita de Alagoinhas. Lembrando novamente o tema central, o Livro dos Médios, 160 anos iluminando consciências. E, como subtema, amanhã, no dia 25/11, teremos sustentabilidade como valor espiritual, com a palestrante Carla Vise. No dia 26... continue, diga você. Dia 26 teremos Obsessão e Mediunidade com o professor Moacir Lira. Dia 27/11, atendimento mediúnico a espíritos suicida, com a palestrante Ruth Brasil Mesquita. E, na finalização, no último dia, teremos o nosso querido Jorge Godinho falando do tema central, o Livro dos Médios, 160 anos, iluminando consciências. Esperando todos vocês amanhã. Quem ainda não assinou o canal Centelha Divina, a gente pede para que se inscreva no canal, ative o sininho. E agora convidamos o nosso querido Dr. Sérgio para fazer a prece final da noite iluminada de hoje. Muito bem, muito obrigado a vocês todas, todos. Que nós possamos nos recordar mais uma vez do Divino Mestre Jesus, buscando as suas bênçãos para nossos irmãos todos do Brasil e deste mundo ainda com tantas dificuldades. Que os nossos anjos tutelares, os espíritos familiares, os guias e mentores, aqueles mais amadurecidos, possam estar nos envolvendo, não apenas agora, mas sempre que deles necessitarmos, e que nós nos lembremos de que podemos doar, quando em prece, moléculas sadias, iluminadas pelo amor, entregando-as desde a sua origem, no âmbito das nossas células físicas e perispirituais, para que a espiritualidade superior, em nome de Jesus, possa ajudar na cura, no encaminhamento, no resgate e em todos os processos difíceis de qualquer um dos nossos companheiros de jornada, distribuídos pelo mundo inteiro, seja no plano físico, seja no mundo espiritual. Que possamos agradecer pela vida, pelo espiritismo
tão fundamental, nos esclarecendo sobre a vida, e que nós, então, humildemente, possamos continuar esforços pequeninos, mas buscando sempre o melhor para os outros. Queremos agradecer aos amigos de Alagoinhas, todos os centros espíritas aqui representados, e agradecendo também a todos os amigos queridos presentes desta Bahia tão linda, a quem nós tanto devemos, hoje, ontem, tanto quanto o será no futuro. Obrigado, amigos, e que assim seja.